todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Bem, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, Arte, Vírus, Covid-19, em contextos de fronteiras diversas, a pandemia em movimento da China a Mato Grosso do Sul, Brasil, é um trabalho que, obviamente, foi inscrito depois do estado de isolamento por causa da pandemia e que tem me incomodado esse isolamento profundamente no sentido de fazer evidenciar uma série de reflexões. Então, de certo modo, um incômodo relativamente bom. Mas, considerando que a situação não é boa, eu sou obrigado a dedicar esse trabalho a todas as mais de 90 mil vidas brasileiras perdidas até aqui. E esse trabalho esse momento me fez desenvolver uma série de outros trabalhos que estão praticamente prontos, vão sair em livros e publicações, e tem mais uma série de outras ideias, e estão todos vinculados à minha atividade docente, artística e de investigação. Ele parte de um princípio claro, óbvio, da pandemia pela Covid-19 como um acontecimento, e um acontecimento que não vai ocorrer de forma natural. Né? Nesse sentido, eu vou me colocar contra algumas questões de ordem ontológica e fenomenológica de entendimento do mundo, e contra, claro, as políticas de segurança sanitária e as políticas econômicas, as políticas de governança e as leis de segurança públicas, do trabalho e relações familiares, do isolamento e internacionalização do vírus, do público e do privado, do ódio, do amor, da educação e da tecnologia, da arte aos trabalhos domésticos, e muitos outros aspectos que têm me tangenciado nesse momento de pandemia, né? A gente tem aí que lidar de uma hora para outra com um contexto universal, vamos dizer assim, agora, mas cada um nas suas restrições locais. E desde que a OMS vai deflagrar a pandemia, no caso do Brasil, afetado aí em meados de março, eu estou em isolamento desde o dia 16 de março, trabalho remoto também docente desde março, e essa questão vai, então, difundir algumas problemáticas que vão ser pertinentes aí nessa discussão. E a primeira observação, impressão, é que a situação de globalização que vinha tendo aí as fronteiras superabertas vai ser, por mim, questionada à medida que cada lugar agora teve que se restringir dentro das suas fronteiras, principalmente os lugares que antes vinham fechando fronteiras aos imigrantes africanos, por exemplo. Agora os lugares vão ter que se restringir. E, claro, desde que Wuhan, na China, detecta o primeiro vírus, até chegar no Brasil, a gente tem aí um tempo curtíssimo, e no caso de hoje, matar quase 100 mil pessoas, menos de 6 meses de ação entre um fato e o outro. A Covid vai ocupar para mim um contexto nunca antes visto, obviamente, né, em relação até a gripe espanhola, que eu não presenciei, mas a gente lê a respeito. E a arte vai estar, para mim, de certa forma, vinculada a isso. Ela nunca esteve desvinculada de fatos voltados à doença, a vírus, claro, mas nesse contexto da pandemia eu quero discutir que nós estamos vivenciando um momento ou outro em que sequer os termos de arte, de artista, de circuito de arte, de sistema da arte, para mim, vão poder ser mantidos como normalmente nós entendíamos, né? Vão ser também um outro contexto de normal à medida que as outras discussões que eu fiz demonstram que sequer os espaços expositivos vão poder continuar sendo como eram. Né? Então, nessa questão, eu coloco aí as questões políticas estabelecidas hoje, categoricamente, como centro
as Américas, né, Estados Unidos, Brasil e México, por exemplo, que evidenciaram maus tratamentos em relação à dissolução e dissolução da pandemia nos nossos contextos. E aí eu vou ser contra especificamente a discussão de Martin Heidegger, que vai colocar que todo acontecimento acontece porque tem que acontecer, sendo bom ou mal. Né? Nesse sentido, eu vou discordar, porque em pleno século XXI, se nós continuarmos entendendo que todo acontecimento é passível de acontecer, nós vamos continuar insistindo na lógica de que todo acontecimento é cronológico, é historiográfico e não tem a mão do homem. Então, à medida que nós temos hoje o que eu chamo de despolíticas, por exemplo, que estariam circunscritas nas lógicas de políticas da amizade de Derrida, elas vão estabelecer circuitos de expansão do bem e do mal, mas por questões que foram desenvolvidas, não naturalmente ocorridas. Né? E quando a gente vai, então, perceber essa lógica, a gente vai discutir todas as questões que se colocam e vinham se colocando como naturais, na medida que elas foram, de certo modo, naturalizadas por sistemas. Né? E aí a gente vê uma crescente de tudo no momento em que nada está de fato definido e, claro, não estou definindo também o sistema de arte em Covid ou arte de Covid, exatamente porque eu não quero falar de uma arte exclusivamente necrótica, por exemplo. E, nesse sentido, então, a gente vai ter produções a partir, por exemplo, artísticas do site Inumeráveis, que vai nominar as pessoas que não querem ser só números, né, para os seus familiares. E, ao contrário, obviamente, eu não vou pensar o vírus como um vírus comunista, porque essa, para mim, é uma lógica bestializada de entender essas questões, e vou preferir pensar que as políticas econômicas da morte, que eu tenho chamado de políticas do ódio, que hoje estão em evidência do Planalto do Brasil, estão corroborando aí o desenvolvimento e expansão da pandemia cada dia maior. Então, o contexto globalizado da pandemia vai proliferar exatamente por questões de despolíticas, para mim, contrária à lógica de ser e tempo ontológico estabelecida pelo Martin Heidegger e outras discussões pós-modernas e modernas estabelecidas de continuidades e continuismos. Nesse sentido, a gente tem que priorizar a questão de obras artísticas que questionam o lugar exatamente dos discursos que se sentem no direito de estabelecer discursos, né? Então, em que medida ninguém deve ficar em casa, porque a Covid afeta qualquer um, sem escolha, sem língua, sem sexo, sem raça, sem gênero. Nesse sentido, então, a gente tem que reconhecer que a pandemia está sendo um acontecimento por via de provocações que lhes foram feitas, factíveis elaboradamente, não vias naturais. E aí, nesse sentido, então, a gente vai ter pelo mundo afora todo um grande numerário de obras que hoje estão tratando e que aqui eu trouxe alguns poucos exemplos para evidenciar por uma perspectiva descolonial, biogeográfica, fronteiriça, como eu tenho estudado há algum tempo já, os efeitos dessa lógica de modernização do século XVI e de globalização do século XX, tão em franca evidência hoje, agora ilustrada de um modo mais perverso, que é a própria pandemia. Nesse sentido, então, para Heidegger não existiria, né, uma lógica de poder ser formalizado e transformado numa espécie de relação universal ou acontecimento. Mas, na verdade, para mim, há, à medida que eu tenho despolíticas que desmatam, despolíticas que deixam morrer, despolíticas que cortam a educação, despolíticas que influenciam um sistema de desenvolvimento que deveria ser natural nas pessoas. E isso vai ser evidente tanto aqui no Brasil como na Palestina, né, aqui no caso em Mato Grosso do Sul. Então a gente tem da China ao Brasil uma produção artística que se coloca
muito claramente contra a pandemia, sem ser uma arte pandêmica necrótica, da morte, mas uma arte que se coloca a fim de estabelecer relações outras com todo o sistema da arte que sempre foi muito falido e fálico, né? Nesse sentido, então, eu agradeço, me despeço, deixo meu contato e, mais uma vez, dedico esse trabalho às pessoas que tiveram vítimas, que ainda bem não foi o meu caso, pela Covid-19. Obrigado.